E sejam muito bem-vindos a um talk com café completamente aleatório. Vamos para o tema de hoje, que é sobre pausa, sobre relaxar as ideias da mente para que o novo surja. Então, roda a vinheta. Sim, eu tô dando tempo. Mas isso não é sobre desistência. É sobre compreender que certas coisas precisam de tempo para nascer. Eu, como artista, como fotógrafo, como empreendedor e também, no auge dos meus 27 anos, ainda me denominando como jovem, um jovem que tem dores nas costas e dores nos joelhos, mas que ainda tem tempo. Tempo para correr atrás de coisas inimagináveis, tempo para corrigir padrões e crenças limitantes, mas principalmente tempo para viver. Bom, esse vídeo ele é para mim, mas também pode ser para você que está assistindo de algum lugar. Há pouco menos de uma semana eu tomei a decisão de tirar um tempo das redes sociais, talvez um pouquinho de tempo da fotografia, e o que é mais louco é que a fotografia ela é uma extensão de mim, eu amo o que eu faço, só que a crescente velocidade que a sociedade tem cobrado de todos nós, eu acho que não somente de fotógrafos e artistas, mas eu acho que de todas as áreas, de trabalho, tem feito com que a gente entrasse num processo de desânimo muito grande. E eu me peguei sem tempo para treinar, sem tempo para me alimentar bem, sem tempo para viver com as pessoas que eu amo, curtir o meu irmão, curtir minha mãe, curtir minha família, mesmo que pequena. E eu me peguei sem tempo para fazer as coisas que eu amo. E a fotografia é algo que eu amo. E por mais que eu tivesse fazendo, eu senti que eu estava produzindo muito em massa, sabe? É muito pela velocidade da sociedade e muito pouco pela arte de criar, pela arte de produzir. Eu trabalho com fotografia desde os 16 anos de idade. Hoje, atualmente, tenho 27. Mas tem pouco mais de um ano que eu saí do CLT e comecei a trabalhar só com a fotografia. E em novembro do ano passado eu voltei para minha cidade, natal. Saí de Rio Verde, vim para Santa Helena de Goiás, que ainda assim é, uma cidade próxima da outra, é do lado. Só que desde que eu voltei para Santa Helena eu iniciei um processo de produção de fotografias e vídeos de uma maneira muito em massa. E aí eu comecei a duvidar do meu eu criativo. Sempre a cópia da cópia da cópia, da referência, da referência, da referência. E junta muito ali também, o tempo de tela, scrollando ali, os reels e vendo melhores equipamentos, viagens e tudo aquilo que às vezes você tem desejo e vontade de conquistar, mas que muitas vezes você olha e vê muito distante, vê muito longe da sua realidade. E eu acho que foi por isso que eu precisei tirar esse tempo para entender um pouco mais sobre o meu propósito, entender um pouco mais sobre a fotografia para mim, mas eu acho que principalmente para entender o meu ritmo. Eu venho de um estímulo muito desenfreado. Eu, como TDAH e principalmente uma pessoa que se interessa por muitas coisas, se eu vejo alguém dançando, eu quero aprender a dançar. Se eu vejo algum artista pintando, eu quero aprender a pintar. Se eu vejo pessoas subindo montanhas, eu quero subir também. Então, é muito fácil para mim hoje sentir interesse em muitas coisas. E eu acho que isso não é só uma característica de TDAH, não. Eu acho que é uma característica de artista. Mas eu nunca finalizo tudo que eu começo. Pelo menos não as outras, os meus outros hobbies, eu acho. A fotografia é algo que eu sempre me mantive, sempre em movimento. É claro que chega alguns momentos que eu tenho uma trava criativa como agora. Esse vídeo eu tô gravando ele assim, no impulso. Mas também com um desejo, de falar. Porque parece que você vai reprimindo ali uma sensação de que você precisa passar alguma coisa pra frente. E eu acho que é sobre isso que eu tô nessa fase, com essa pausa, pra poder justamente entender o que tá acontecendo à minha volta. Às vezes a gente segue um fluxo tão desenfreado em relação ao tempo e a gente não vê a vida acontecendo.
A gente não vê o clima, a gente não vê as pessoas, você não vê o emocional do outro. E a gente esquece o principal motivo de estarmos aqui, que não é só criar, mas também compreender o que já é criado e interagir com as outras criações, com as pessoas, com os animais e com a nossa família, mas também com pessoas que não são da nossa família. E eu acho que essa pausa ela vem justamente para isso, para eu novamente encontrar o meu eixo de criação de conteúdo e me encontrar um pouquinho mais. Eu tive uma conversa recente justamente falando sobre crenças limitantes, como que pessoas com padrões mentais relacionados ao não pertencimento, ao não merecimento, faz com que chegamos a um certo ponto e travamos. Porque a gente não se sente merecedor de vivenciar aquilo ali. Então eu acho que eu tô também passando um pouco desse processo. Eu preciso voltar a me olhar, voltar a me amar e me aceitar e entender que eu mereço viver novas experiências, mereço tirar uma pausa, mereço compreender mais sobre a vida. Só que, é igual eu falo, a cobrança da sociedade, ela segue um fluxo muito desenfreado em relação a coisas como casa, carro, uma vida estável, um casamento, uma família, um filho. E aí você se pega chegando ali beirando aos 30. E é claro que hoje eu já comecei a soltar a corda. De tipo assim, não, talvez isso não seja pra mim. Talvez não seja essa a verdadeira razão pela qual eu vim ao mundo. Talvez a minha missão seja outra. Talvez a minha experiência de vida aqui ela seja para outra coisa. Então é isso que eu tenho tentado alinhar: o propósito, o dia a dia, o passado, o presente e o futuro. Tem uma frase, né, que eu vi em Kung Fu Panda, aliás, que eu acho que representa muito a minha tentativa de reconexão. O ontem é história, o amanhã é um mistério e o hoje é uma dádiva. Por isso que se chama presente. E essa pra mim é uma das melhores frases de filmes, assim como, né, essa de Kung Fu Panda, do mestre, né, que faz parte ali do processo de treinamento do Pu. Então, essa frase pra mim, ela resume muito o momento atual que eu estou vivendo, que é justamente a intenção de viver no presente. Então, eu acho que é um pouco disso a mensagem que eu queria passar. Vivemos com muita pressa, não olhamos muito para dentro de nós e nem olhamos muito para o que está, né, fora. Sempre, né, seguindo um fluxo, um caminho que muitas vezes a gente nem sabe para onde é. Uma pressa para chegar em um lugar que muitas vezes a gente nem sabe onde é. E eu sei que muitas vezes a ideia de pausa, ela vem com um nível de julgamento sobre principalmente desistência, sobre querer parar e não seguir mais em frente. Só que eu vejo como outro padrão. Eu acho que o tempo e a pausa, ela é necessária principalmente para colocar as ideias no lugar. A gente que trabalha com arte, com criatividade, a gente precisa de um tempo diferente para poder criar e principalmente fazer com que essa ideia ela flua, que ela nasça, que ela seja construída. Eu acho que existem diferentes níveis de tempo. Na verdade, 2 níveis de tempo, que é o tempo livre, o tempo em que ele corre sem uma cobrança, e existe o tempo contado, que é o tempo em minuto, o tempo em horas. Quando a gente fala sobre tempo, minuto e horas, quando a gente tem uma cobrança necessária relacionada ao tempo de 24 horas que está passando. Nossa, mas passamos horas ali rolando o feed e vendo a vida do outro enquanto a nossa vai ficando. Uma cobrança incessante sobre o autocuidado, sobre o horário de dormir. E a criação, ela precisa de um tempo diferente, porque você não pode cobrar que uma ideia nasça ou que ela flua muito mais rápido do que deveria. E eu falo que por isso mesmo que hoje em dia existem muitos produtores de conteúdo que têm sido principalmente julgados na internet. Não só por espalharem, às vezes, informações falsas, mas eu acho que principalmente pelos conteúdos vazios.
pelos conteúdos sem uma preparação ou sem uma justificativa, sabe? Sem uma ideia central por trás. Eu acho que a inteligência artificial veio atrapalhando isso um pouco, por mais que eu compreenda que faz parte da nossa sociedade atual, ela também atrapalhou. Por mais que tenha ajudado em certos pontos, ela também atrapalhou. Principalmente pessoas que começaram a ficar cansadas mentalmente. Porque eu acho que veio como um apoio, mas muita gente simplesmente largou a mão de estudar, largou a mão de acreditar, né, no autoconhecimento e nas próprias experiências e começou a criar tudo com o IA. Até realidades falsas, coisas fakes. Por exemplo, é como se eu viesse aqui e mudasse todo esse fundo e colocasse ele como IA. Mas eu não acho que seja necessário. Eu pintei essa parede, eu arrumei uma manta da cor da minha marca, eu montei essa prateleira. Então isso tudo faz parte de uma criação que nasceu de mim, que veio de mim. A ideia veio de mim. Então isso que eu considero muito importante é originalidade. Eu acho que por isso que eu precisei dessa pausa, porque eu não quero ficar criando por criar. Eu quero criar com intenção, eu quero criar com amor, quero criar com paixão, quero criar com voracidade, eu quero criar com brilho nos olhos. Isso que é bom. É bom falar aqui com vocês com brilho nos olhos. Saber que eu tô falando uma coisa que vem de mim, que vem da minha alma, que vem da minha essência. Seja com erros ou sem erros, com roteiro ou sem roteiro, mas veio de mim. E isso que eu aconselho a vocês. Se precisa tirar uma pausa, eu sei que nem todo mundo tem essa possibilidade. Por mais que eu esteja tirando uma pausa, eu ainda preciso trabalhar, de certa forma, porque as contas não se pagam sozinhas. Mas eu acho que sair das redes sociais já me auxiliou um pouco, porque era uma autocobrança. Eu preciso de novos equipamentos, eu preciso de nova luz, eu preciso de um novo microfone, mesmo estando com o microfone aqui em mãos. Só que a gente quer sempre mais e mais e mais, sem ficar feliz com o que a gente já tem, sem entender que o que a gente já tem já é o suficiente para fazer o que a gente precisa. E no momento certo vão vir outros equipamentos que são necessários para uma outra fase. Só que a gente quer ficar pulando e pulando de fase, sem às vezes nem estar pronta para experienciar e viver essa nova fase. Aí a maioria vive a ânsia de ter e o tédio de possuir. Tô com fome. E eu vivi muito com fome e agora eu tô tentando desacelerar. Então, se eu posso te dar uma dica, desacelera. Olha o mundo à sua volta. Olha o que você já tem. E aí sim, depois que você sentir a eterna, né, a verdadeira gratidão por ter o que você tem, aí sim, você vai começar a experienciar o novo. E é isso que eu tenho tentado fazer. Eu vou primeiro ficar muito grato pelo que eu já tenho e, enfim, vou entender que coisas novas virão. E isso não é só sobre equipamento, tá? É sobre relacionamentos, é sobre amizades, é sobre família, é sobre experiências de vida, é sobre viagens, é sobre tudo. É sobre mim. Você tem que estar aberto para que uma nova versão sua surja. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Eu poderia chamar esse de Talking com Café, e talvez até seja, né? Então, é isso. Um talk com café aleatório. Mas é isso.